Olha, gente, eu demorei para gravar esse vídeo. Eu confesso que eu estava com uma certa preguiça de ler Torturado. Eu estava, eu via muita gente falando sobre ele e aquilo me deu uma certa desconfiança. Obviamente não era culpa do livro, né? Era porque estava hypado demais. E todo aquele burburinho em cima desse livro me deixou um pouco, ai, sei lá, eu não estava muito afim de ler nesse momento. Mas eu falo agora que eu estava errada em tantos níveis. Bom, eu não vou fazer mistério, bora então conversar sobre esse livro que se tornou um dos favoritos da minha vida. Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou a Bela e hoje você vai assistir um vídeo com a minha opinião sobre Torturado. Esse livro ele foi escrito pelo estreante aí da literatura, o Itamar Vieira Júnior. E aqui, olha, eu recolho aquele meu olhar desconfiado, recolho humildemente para dizer que esse sim é um dos grandes livros da literatura contemporânea e um dos favoritos da minha vida. Esse livro se tornou um dos favoritos da minha vida. E eu li esse livro tendo o prazer de degustar. Foi assim mesmo que eu li, foi degustando, foi lendo aos poucos, meio que a conta gota, sabe? Pra gente ir digerindo e lendo. E foi assim, um soco no estômago, tenho que dizer, mas um soco no estômago maravilhosamente bem escrito pelo autor. Mas antes da sequência, então, eu já te peço aquelas coisas tradicionais para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos e já deixa o seu like nesse vídeo, que isso ajuda muito o canal. Eu conto com vocês para isso, tá bom? Bom, vamos lá então. Esse é o primeiro livro, é o livro de estreia do Itamar Vieira Júnior. É um autor brasileiro contemporâneo. Ironicamente, ele foi publicado primeiro em Portugal e teve muito sucesso lá em Portugal, ganhando inclusive prêmios. E eu digo ironicamente porque esse livro, ele vai contar justamente uma história que a gente pode dizer que é resultado assim de um dos problemas causados, né, pela nossa colonização. Olha, eu já adianto que muitos, a partir do que eu vou dizer agora, muitos aí podem achar que eu sou meio exagerada, né, de aclamar tanto por esse livro, fazer tantas comparações assim, a princípio impensáveis, mas eu vou explicar tudo para vocês por que que eu acho isso. Eu poderia dizer que me lembra a literatura de Raquel de Queiroz, de Guimarães Rosa, de Graciliano Ramos. Poxa, quem não leu aí Vidas Secas, o 15, se você não leu, não perca tempo, porque são livros incríveis. Eu, inclusive, fiz resenha aqui no canal de Vidas Secas, vou deixar nos cards para vocês. Mas são livros, assim, são três autores, né, que eu falei agora, clássicos da literatura brasileira e especialistas em Brasil. E comparar um livro contemporâneo já de cara com três grandes autores brasileiros é grandioso por si só. E ainda é o primeiro livro desse autor contemporâneo, né? É o livro de estreia, livro de entrada. Então já seria um super feito, né? Mas eu digo, eu vou um pouquinho além das referências, na verdade. O romance Torturado, de Itamar Vieira Júnior, ele já nasceu um clássico. E quando eu digo isso, gente, obviamente que eu não estou dizendo literalmente, porque a gente sabe que para ser um clássico, não tem como um livro contemporâneo já se tornar um clássico, né? Clássico demanda tempo de estrada, demanda leituras e leituras e mais leituras. Mas eu faço coro a essa previsão, que eu já vi aí outras pessoas também falando sobre isso. Eu faço coro a isso porque eu posso estar errada, posso, mas eu não acredito que eu esteja. Eu acho que realmente esse livro vai se tornar um clássico da literatura brasileira e Itamar Vieira Júnior é um nome que você precisa acompanhar. E olha, eu tô lendo o segundo livro dele, que é Doramar ou A Odisseia, e eu posso já garantir que esse autor não é um autor de um livro só. Ele já, assim, esse segundo livro já me arrematou, eu não concluí ainda, é um livro de contos,
mas são contos tétricos, assim, que terríveis, como um soco no estômago, mas que você absorve isso de uma forma poética, de uma forma sutil, com delicadeza, sabe? É uma forma única de se escrever. Um simples caminhar nessa, a gente lendo um simples caminhar nesse livro, ele vai ser tão poético, porque vai falar de dores profundas, mas através das memórias, através das lembranças e de um jeito nostálgico. E assim, é um jeito muito lindo de escrever, sabe? De coisas muito duras, de coisas muito terríveis que aconteceram. Cada gesto parece uma dor poética, se a gente puder dizer assim. Bom, mas vamos voltar para Torturado, né? A narrativa é um primor, né? A gente vai conhecer dores profundas de um povo e que vai lembrar da gente como que a gente é ser humano, né? Vai nos aproximar desses personagens e que são personagens tão reais nesse Brasil. E o autor encontrou uma forma única de contar essa história, né? Quando você mergulha ali nas palavras desse autor, você tem a nítida sensação que ele viveu aquilo que ele está falando. A história ali, ela é tão vívida, ela é tão real, que eu cheguei a me perguntar se tinha algo de autobiográfico, né? Se tinha alguma coisa que realmente o Itamar tivesse vivido. Mas eu vi, ele já falou sobre isso, ele não viveu, né, essa história. Ele não, na verdade, ele não foi protagonista dessa história, ele teve contato com muita coisa como geógrafo, mas ele não vivenciou. Então, o que ele fez foi se colocar no lugar do outro. Ele conta a história no lugar de outra pessoa que viveu essa história. Então, assim, ele está contando num lugar que não é o dele. E aí é que vem, assim, que me faz pensar em todo o poder da literatura. Se ele contou essa história com tanta propriedade, com tanta intimidade com o tema, a capacidade que ele teve de se colocar no outro, né? A literatura trouxe isso para ele. Ele se colocou no lugar do outro como se ele tivesse ali realmente vivendo aquilo. E é isso que ele passa para o leitor. Se colocar no lugar do outro, né? Ele viveu aquelas dores. Ai, que delícia que a literatura pode fazer por nós. Isso é um poder muito potente. A literatura é capaz de fazer você sentir a dor do outro. Bom, a história ela é dividida em 3 partes e cada parte é narrada por uma personagem diferente. Eu não vou entrar muito nisso, porque eu acho que isso pode ser um spoiler sim, porque é uma grande sacada do autor ter feito dessa maneira, mas eu já adianto que isso trouxe à obra assim um brilhantismo maravilhoso, porque a gente vê sobre 3 olhares diferentes a mesma história. E 3 olhares muito importantes, 3 olhares fundamentais. Essa maneira de contar, para mim, é o ponto-chave, né? O ponto que torna a obra da grandiosidade que é, principalmente a última parte dessa história, né? Aqui que tá. A última parte dessa história, para mim, define Torturado como uma grandíssima obra da literatura contemporânea brasileira. Importante destacar aqui também como que o autor, a importância que o autor, na verdade, dá às personagens femininas dessa história, né? Ele relata os mais diversos problemas enfrentados pelas mulheres e ali no sertão da Bahia. Eu tive um certo estranhamento de ver como que um autor homem pudesse falar com tanta propriedade, com tanta intimidade de temas tão femininos, dores tão femininas, né? Foi uma maneira muito realista e que me surpreendeu muito positivamente de ser um autor homem e de falar com tanta profundidade, com tanta propriedade sobre esses temas femininos. Então isso me surpreendeu. A gente conhece as personagens principais nessa história com nomes bem peculiares, se é que eu posso dizer isso, é a Belonísia e a Bibiana.
e que no início dessa história elas estavam ali em torno de 7 anos, uma era mais velha do que a outra, pouca coisa, talvez 1 ano, e elas tiveram, na verdade, teve um evento que uniu essas duas irmãs ainda mais e para toda a vida. Mesmo que essa trajetória tenha tido alguns percalços ali, tenha tido inclusive algumas separações, mas esse evento uniu demais essas duas irmãs e que é um evento importante do início ao fim do livro. E como a gente acompanha ali desde o início da vida delas até praticamente quase ao final da vida delas, a gente pode dizer que é quase um romance de formação, né? A gente vai acompanhar aí essas duas personagens. Elas vivem então no sertão baiano, como eu disse anteriormente, com a família. E essa ambientação, para mim, é o coração da narrativa. A terra. Ninguém melhor do que aquelas pessoas que moravam ali para conhecer aquela terra. Aquela terra quase que infértil, aquela terra que não via chuva, que não via água e que eles fizeram muito por aquela terra também, né? Foi uma troca, mas aquele povo fazia aquela terra produzir. E quase toda a produção ia para os fazendeiros e não para aquele povo. Inclusive, sobre aquele solo que eles moravam, eles não podiam construir casas de tijolo, porque eram permanentes demais, né? Eles não poderiam passar aquela casa de geração para geração. Eles tinham que fazer casa de barro, aquela imprevisibilidade e de uma maneira que não fosse permanente, né? Então eles viviam a vida com todas as raízes ali, mas de uma forma extremamente precária. Mas aquelas pessoas e aquela terra, elas são quase que uma mistura híbrida, uma mistura homogênea que não se pode decantar, não se pode separar, sabe? Elas são quase que uma coisa só. Aquelas pessoas são permanentes ali, elas possuem raízes ali, tradições, e suas raízes elas estão ali inseridas numa instabilidade opressora e desumana. A relação de trabalho que existe ali é obviamente análoga à escravidão, né? Certamente são pessoas descendentes de escravos. A gente sabe que a escravidão ela teve um fim oficialmente, mas ela não acabou, né? Muitas pessoas continuavam nas fazendas com seus senhores da mesma maneira, né? Não eram livres e muitos ainda nem são até hoje. E ali nessa história a gente vê muito essa relação, né? São trabalhadores que permanecem muito oprimidos e reféns de nada que o fazendeiro possa oferecer, na verdade, nem moradia, porque aquela moradia, aquilo era muito precário. Mas eles só queriam estar ali naquela terra e produzir aquilo que eles produziam. Ter, né, o direito de ter aquelas produções. Eles eram reféns de uma condição subhumana em busca de sobrevivência, né? Eram quilombolas, eram negros, eram descendentes de escravos africanos trazidos pelos colonizadores do Brasil. O enredo, então, vai girar em torno dessas duas personagens centrais, essas duas irmãs, e das suas famílias, de certa forma, né? A gente conhece até a geração da avó dessas duas irmãs e também vai para a geração abaixo dessas duas irmãs, a gente vai conhecer também os filhos delas. A gente vai acompanhar esses caminhos tortuosos que essas duas irmãs passaram, juntas e separadas, e a gente vai acompanhar todo o crescimento dessas duas personagens e a gente vai crescer junto com elas, gente. E que crescimento! É um livro que faz a gente refletir e crescer junto. A gente vai sentir as dores desses personagens, a gente vai entender as obsessões, né? E a gente vai também, nós vamos nos silenciar nos momentos necessários para que essas personagens gritem, mesmo que não haja palavras. E aqui eu falo principalmente para Belonísia. Outros personagens são importantíssimos nessa história, são personagens que trazem para o leitor um pouco de conhecimento da religião de matriz africana, o Gerê.
O autor, então, ele vai trazer um pouquinho pra gente, né, um pouquinho de conhecimento sobre essa religião e vai trazer cultos, vai trazer cerimônias, vai apresentar rituais, entidades, enfim, a gente vai conhecer um pouquinho então dessa religião. E isso foi bem comovente para mim, porque eu não tinha conhecimento dessa religião, né? Então, assim, eu me senti muito mais próxima de algo que eu não tive contato. Então, eu achei muito interessante isso. Eu até ouvi algumas pessoas dizendo que esse livro teria alguma coisa de realismo mágico. E eu, sinceramente, assim, a minha opinião é de que esse livro não tem absolutamente nada de realismo mágico, né? Ele é um livro muito real, ele é um livro que conta as dores, né? Ele tem muita cicatriz, sabe, a gente sente na pele, assim, sabe? É um livro muito real. A gente vai conhecer muito do Brasil. E a gente também conhece de uma religião que a gente até então talvez não tenha tido contato. E muito desse realismo mágico que as pessoas disseram que pode ter nesse livro vem da religião. E aí eu acho assim um pouco opressor, um pouco autoritário você impor um pensamento sob em detrimento de outro, né? Cabe a nós respeitar. Você acredita ou não, você segue ou não, mas cabe a gente simplesmente respeitar. Então, o que traz o livro é justamente o autor usou um ou outro recurso literário para contar essa história que possa ter tido essa impressão para algumas pessoas, mas que nada mais é do que apresentar para a gente um outro ponto de vista, se a gente tivesse ali levando em consideração a religião. As práticas do Gerê, elas são ligadas ao curandeirismo, então existem ali saberes de ervas medicinais que não são formalizados, né, mas que são que eram tratados no dia a dia para cura de personagens e tanto física quanto mentais. E há algo bonito, carnal, no sentido do jaré, porque é uma religião que é voltada para a cura do corpo e do espírito das pessoas, né? Então, numa região que há 50 anos, 70 anos não existia médicos, né? Não existia a possibilidade do cuidado, o jaré vem com todos os seus saberes ancestrais, o conhecimento de ervas, o conhecimento de rezas, para tentar mitigar os problemas de saúde, os problemas mentais que as pessoas tinham. Além disso, a gente tem contato, né, como eu disse, com muitas práticas que são carregadas ali de tradição, de cultos, cerimônias e contatos até com entidades. Então, comparar tudo isso a realismo mágico, eu acho um equívoco, né, na minha opinião. Então, é como se a gente estivesse desqualificando uma religião por causa da nossa. Eu entendo certo estranhamento, mas cabe a gente abrir a cabeça e ver aquilo, né, entender aquilo de uma forma diferente. O que ele usou e o que ele utilizou ali para contar a história foi um recurso literário e que só nos aproximou da história, só faz o leitor entender o quão real é aquilo. Eu vou finalizar esse vídeo então com 4 minutinhos de uma entrevista que o próprio autor deu para o Leandro Carnal e que ele fala um pouquinho sobre isso e sobre o estranhamento dele em ver algumas pessoas falando sobre realismo mágico e comparando a obra com realismo mágico. E que eu compartilho, né, dessa ideia. Não foi isso que me passou a obra, foi da maneira como o autor contou aqui pra gente. Então, vale muito a pena você conferir. Eu finalizo, então, recomendando muito, muito, muito a leitura de Torto Arado. É um livro universal, é um livro para todo mundo ler. E, assim, eu não só cedi ao hype, como eu faço coro ao hype. É um livro para ser falado por todo mundo. Fique aí, então, com o trechinho da entrevista que eu comentei com vocês. Um grande beijo.
Até o próximo vídeo. E provavelmente a gente vai chegar num determinado tema, eu não sei se você pensou nisso, mas que algumas pessoas têm dito, né, quando leem um romance, que há uma forma de realismo mágico ali. E eu tenho refutado essa ideia a partir dessa prática. Mas eu vou passar a palavra a você, para a Não, gente conversar. se nós compararmos com o movimento que tomou a América Latina no pós-guerra de realismo mágico, não, sua obra não se insere dentro dessas características. Você se aproxima muito mais de Macondo do que Macondo. Macondo é uma reação literária Sim, contra essa América palatável para as elites europeias, que gostam de ver gente flutuando, cultos mágicos, e no fundo, ao falar de certos animismos, de cultos, de força da natureza, considerarem como um tipo de religião tribal, ou aquilo que ocorre de fato na Chapada. Como eu disse, é um campo religioso que eu gosto muito, que a Chapada é um campo de polinização cruzada, expressão que a gente usa, por exemplo, quando na Califórnia os budistas lamaístas, Theravada e outros, e Zen se reúnem no mesmo bairro e começam a produzir um budismo que não existe nem no Tibete, nem no Japão, nem na Tailândia. sim, sim. Então, com evasões de indivíduos escravizados ou libertos, ou próximo disso, da outra área de mineração, que é, por exemplo, Minas Gerais, para a área da Chapada, com cultos indígenas, concepções indígenas e mais tradições de posse de terra que são totalmente coloniais e de exclusão que são coloniais, se produz um culto absolutamente único, que é Iorubá, sim, que é indígena, sim, que é também católico. Santo Antônio é fortíssimo na Sim, cultura sim. do Jaré. Então, só que aí, olhando de fora, exatamente como os ingleses no século XIX, se inventa o hinduísmo. Aí eu pego todas aquelas entidades, devem fazer parte de uma religião organizada chamada hinduísmo. Ou seja, porque eu não consigo entender a especificidade de cada Sim. lugar. Eu acho que alguns antropólogos olhariam aquilo no início do século XX como candomblé, ou como um cruzamento entre candomblé e umbanda, alguma coisa do gênero, né? Mas é essa especificidade que é interessante, porque o pai das meninas é um curandeiro, é um curador, é um líder político, é um organizador de trabalho, é um comunicador com os mortos, é alguém que coloca as mãos na cabeça para sentir que o corpo é uma unidade, ou seja, eu tenho aflições do espírito, eu tenho aflições da carne e assim por diante. E essa diversidade eu acho que é a grande riqueza no Brasil, especialmente em períodos como o atual, em que se quer impor autoritariamente visões únicas, unilaterais, direcionadas a partir de padrões autoritários, quando não excludentes e racistas. Então, eu acho fascinante que o Brasil descubra o Jaré por uma grande obra literária. Eu acho isso fascinante. Eu acho que é uma maneira de pensar que não é realismo mágico. Eu tenho não uma birra, porque há autores geniais do Sim, realismo sim, mágico, sim. que eu adoro, especialmente Gabriel Garcia Marques, mas eu entendo que a crítica que se faz era isso que a Europa, que na década de 60 cultuava a anticultura, a vida alternativa, achava que a América era. E era incapaz de inserir a realidade latino-americana nas contradições do capitalismo, no qual a Europa tinha muita responsabilidade. Então, era Verdade. melhor uma Europa vendo uma América camponesa, de gente voando, falando com os mortos, que é o que aparece muito em romance indigenista também, do que pensar Sim, a questão real da divisão da terra ou outras questões a esse respeito. Bem,